Bom, hoje na nossa quarta aula a gente vai falar um pouquinho sobre jornada de trabalho, tá? O que pode ocasionar uma demissão por justa causa também. E nós vamos fazer algumas continhas de pagamento de hora extra. Esses são o assunto que eu reservei para hoje, tá? Então tem um pouco de teoria e depois tem um pouquinho de continha aí, para a gente entender um pouquinho, né? Vou começar falando sobre jornada de trabalho, né, que é o tempo realmente que as pessoas têm ali para estar trabalhando para a empresa. Então, dentro de jornada de trabalho, onde a gente calcula hora extra de sábado, hora extra de domingo, que o funcionário acaba recebendo um percentual a mais do que o valor da hora normal, né? E algumas justificativas aí que pode justificar, né, uma ausência do funcionário. Deixa eu tirar aqui, só para não ficar para aparecer o texto. Então, assim, com a reforma trabalhista que nós tivemos aí em 2017, até mesmo em 2016, né, nós tivemos o aumento aí do número de justificativas legais previstas na legislação. Antes, eram 9 situações que o funcionário poderia se ausentar do trabalho, né? E aí, em 2016, teve uma alteração na lei, isso passou para 11, e depois, com a reforma trabalhista, mais um motivo, mais uma justificativa passou a ser legal. Então, é até importante para o empresário entender que algumas ausências são justificadas e, com isso, o funcionário tem o direito de receber, né? E isso não pode ser descontado da sua folha de pagamento. Tem mais gente entrando. Então, hoje, o trabalhador tem 12 faltas justificadas. Hoje, por 12 motivos, ele pode se ausentar de um trabalho e essa hora não pode ser descontada. Então, a gente vai ver esses 12 motivos. Ó, primeira falta justificada, que dá direito a uma ausência. No caso de falecimento de um parente, né? No caso de parentes de um cônjuge, de pai e de mãe, de filhos, de irmãos, né? Uma pessoa que esteja ali muito próxima dele, né? Do vínculo dele, de primeiro grau ali. Então, se houver o falecimento de algum parente muito próximo, ele pode se ausentar 2 dias úteis do seu ambiente de trabalho. Tá? E aí o empresário não pode descontar esse dia dele que ele se ausentou. Claro, tem que levar depois um atestado de óbito, a cópia do atestado de óbito para entregar no RH, para ficar guardado lá junto com os seus documentos, né, para justificar essa ausência. Tá? Então, é um dos motivos aí, o óbito de um parente mais próximo. Um segundo motivo que dá direito a se ausentar é em virtude de casamento. Então, se o funcionário se casar, ele pode sim se ausentar 3 dias consecutivos, 3 dias sequenciais do trabalho. Mas isso, ele tem que avisar com uma certa antecedência também, né? Então, assim que tiver realmente já formalizado e marcado a data do casamento, ele já pré-avisa ali o empreendedor, ali, o empresário, de que haverá um casamento para poder justificar a sua ausência. E, no caso de homem, né, ele tem direito a 5 dias também, depois do nascimento de um filho, né? E a mulher, no caso, aos 120 dias da maternidade aí, que lhe é de direito também. Esses 5 dias,
que o pai tem de direito de se ausentar, ele pode ser estendido para 20 dias, né? Se a empresa for cadastrada no programa de empresa cidadã, aí o pai pode se ausentar 20 dias do serviço. Órgão público também é 20 dias. E outras licenças relacionadas aí a nascimento também, a gente tem aí, por exemplo, se a pessoa engravidou, mas por acaso veio a perder, acabou tendo um aborto espontâneo, em qualquer período da sua gestação ali, ela tem o direito de se ausentar do trabalho 2 semanas. Tá? Isso está previsto na legislação. E uma doença, um acidente de trabalho, 15 dias. Então, algumas aí das ausências que nós podemos ter do trabalho. Uma outra falta justificada é para doação voluntária de sangue. Então, a cada 6 meses, a pessoa pode estar doando sangue, né? E dentro da legislação, dentro do período de 1 ano, se ela doar sangue, ela pode também se ausentar do trabalho por 1 dia. Inclusive, tem gente que só doa sangue para poder se ausentar do trabalho. Eu já escutei um pouco isso, não sei se vocês já escutaram. Mas tem gente que tem o hábito de doar sangue todo ano, é mais mesmo para pegar a folga do trabalho. E 2 dias também ele pode se ausentar no ano, se ele fosse alistar no exército. Aí ele tem esse direito também. E para confeccionar aí também o seu título de eleitor. Ele pode também se ausentar. Outro motivo aqui para poder se ausentar do trabalho. O exército, né? O período que ele estiver cumprindo ali as exigências do serviço militar, ele pode, se ele for funcionário CLT, esse mesmo período ele pode se ausentar de forma legal. Nos dias que tiver comprovadamente realizado o prova de exame de vestibular também, ele pode se ausentar. Isso se for a nível superior. E se ele tiver que comparecer em juízo por conta de algum processo, em qualquer instância desse processo, ele pode também se ausentar. Tudo isso comprovando e deixando cópia desses documentos no RH, né? E aqui o 9º motivo é se ele for ali representante da entidade sindical, se ele fizer parte do grupo que foi eleito pelo sindicato e houver alguma reunião oficial, alguma reunião extraordinária, algum evento, ele pode se ausentar do trabalho também. Esses são os 9 motivos que já existiam antes da reforma trabalhista. Tá? E com a reforma trabalhista, de 9 passou para 12. Então, 3 novos motivos foram incluídos nas faltas justificadas. Dentre elas, agora é permitido que o funcionário se ausente até 2 dias, né, do ano para acompanhar consultas e exames médicos durante o período de gravidez da sua esposa ou da sua companheira. Então, hoje ele consegue, por exemplo, acompanhar um ultrassom, uma consulta no médico. Então, durante toda a gestação, ele consegue ter essa falta justificada por 2 vezes. E aí, se ele precisar faltar mais do que isso, aí pode ser descontado normalmente, ou ele combina alguma coisa direto ali com a empresa, com o empresário, né? Isso já é um direito adquirido aí, ó, já em 2016, já um pouco antes da reforma trabalhista. Tá? E aqui o 11º motivo, para acompanhar o seu filho menor de 6 anos e consulta médica. Então, uma vez por ano, né? O pai ou a mãe consegue também retirar um dia de folga para acompanhar o seu filho numa consulta médica. Isso já era algo
que os pais e as mães já brigavam há muito tempo, porque criança pequena com menos de 6 anos, realmente elas costumam ficar muito doentes, né? Até criarem mais resistência. Então, às vezes tinha que deixar com a avó levar, tinha que faltar no serviço. Então, isso já acontecia informalmente e agora está formalizado. E o 12º motivo, né, de que até 3 dias a cada 12 meses de trabalho, o funcionário ele pode tirar também esses 3 dias no período de 1 ano para fazer algum exame preventivo de câncer. Isso devidamente comprovado. Então, isso também já é possível, né, para que ele faça e retire esses dias e faça esses exames tranquilamente. Então, são 12 motivos que nós temos aí. Eu não sei se vocês já conheciam todos, já fizeram uso de algum desses motivos. Eu, particularmente, deixa eu ver aqui. O que eu tirei aqui foi só... Não casei. Já doei sangue, mas não doei sábado e trabalhei normal. Eu acho que só para fazer exame mesmo. Nenhum desses motivos aqui eu tirei, não. Alguém já fez uso de algum dessas faltas justificadas? Conheciam todos? Não conhecia todos, professora, mas já doei sangue também. Mas não para faltar, não. É na época que a escola pediu para ganhar um ponto. Assim, quando eu era criança, sabe? Acho que 17, 18 anos eu tinha, não sei. E a escola falou assim, para incentivar os alunos a doarem sangue, falou para ir lá que ganhava um ponto dentro da nota ali, e o pessoal foi. Quem tinha menos medo foi. Aí a gente foi, tudo. Mas não usou isso como falta justificada no trabalho, né? Não, não. João, já usou? Não. Professora, eu tenho uma dúvida. Lá no serviço, há um tempo atrás, eu acabei quase discutindo lá, mas o que acontece? Eu estava passando em consulta médica particular, estava pagando do meu bolso, e a hora que eu cheguei com a declaração de horas lá no serviço, eles me disseram que não aceitariam a minha justificativa, assim, eles não iam abonar essa hora que eu fiquei fora, porque a declaração era particular, não era do SUS. Aí eu até questionei lá, tipo, se a empresa não me dá um plano de saúde, eu vou ter que ficar refém do sistema público de saúde, porque a empresa não me dá um convênio médico, e mesmo pagando do meu bolso, tirando do meu salário para ter um atendimento melhor, eu ainda vou ter desconto na minha folha de pagamento. Aí elas me disseram que era um acordo sindical. Aí tem duas coisas. Por mais que algumas coisas estejam previstas na legislação, o sindicato, às vezes, ele é muito atuante. Então, tudo que for para melhorar os direitos dos trabalhadores, a reforma tributária, ela hoje deixa o sindicato alterar algumas coisas, se for para melhorar, se for algo mais positivo para o trabalhador. Então, tem que ver o que tem acordado aí. Agora, o que você tinha, se eu entendi, você tinha ido só numa consulta, você não tinha um atestado de afastamento, né? Era só uma consulta? Sim, eu saí na hora do almoço, se eu não me engano. Eu fiquei fora minha hora do almoço, fiquei mais 1h20, mais ou menos, assim, fora da empresa. A não ser que o médico tivesse preenchido aquele atestado do tempo que você ficou lá. Sabe um papelzinho que ele coloca, atestado de... Ele escreve lá que você ficou no dia 10/12, das 10 às 13 horas no consultório. Aí ele entrega isso. Mas isso vai muito do acordo que a empresa tem com o sindicato
ou do que a empresa costuma tratar ali com seus funcionários internos, porque legalmente é só se for tratamento de câncer. Se for algo para fazer exame ou tratamento de câncer, aí está na lei. Se for uma consulta normal, né? Às vezes a empresa aceita, porque tem um acordo com o sindicato, mas ela não é obrigada a aceitar, se não houver esse acordo, porque não está previsto na legislação. Mas às vezes, se o médico escrever lá que você ficou afastado, ou que você precisa ficar afastado das 10 da manhã às 5 da tarde, aí ele está atestando que você não tem condição de trabalhar. Aí depende de como ele escreveu aquilo. Se foi só uma consulta que você fez, aí dificilmente a empresa vai aceitar mesmo. Assim, pelo que eu entendi, o que ela me explicou foi que mesmo que fosse um atestado mesmo, ele me dando o dia, se fosse particular, eles não aceitam. Tem que ser sempre pelo SUS. Então é acordo do sindicato, é acordo da categoria. É acordo da categoria ali de alimentação ali com o sindicato. Porque acontece muito, e eu já presenciei um pouco isso, de médico particular fornecer atestado falso, né? Para a pessoa se ausentar do trabalho. Mas no seu caso foi tão poucas horas, né? Foi 2 ou 3 horinhas, não foi? Não foi o dia inteiro. Ele faltou e levou um atestado médico depois para tentar justificar a falta dele de um dia inteiro. Foi só algumas horas. Tipo, eu avisei a minha supervisora, falei para ela que eu tinha uma consulta e que eu não sabia se eu ia conseguir voltar dentro dessa 1 hora de almoço que eu tenho, né? Aí acabou passando bastante, eu fiquei quase 2h20, daí passou 1h20 do meu horário. Mas mesmo assim, descontou. Ela disse que se fosse no postinho ou em algum hospital público, não iria descontar nada. Mas como foi particular, aí sim. É acordo do sindicato. E vai muito do tamanho da empresa também. Quando é uma empresa pequena, você consegue muito negociar, né? De se passar do tempo, de no dia seguinte você descontar da hora do almoço, ficar até mais tarde, é mais fácil de negociar. Agora, empresa maior, sim, eles têm uma regra e segue aquela regra lá para não abrir muita exceção. Mas assim, realmente, você vai no médico, você não tem certeza da hora que você vai sair, né? Eu mesma já fui em médico, que eu fui atendida rapidinho e saí, como também já fiquei muito tempo também esperando para ser atendida. Mas vai muito do que o RH costuma fazer ali do acordo interno. Uma vez eu fui numa médica e eu fiquei 2 horas esperando para ser atendida. E eu fiquei uns 5 minutos no consultório. 5 minutos. E no atestado, ela botou que eu fiquei 5 minutos. E tipo, cara. Cortou o final que você falou. Você ficou 5 minutos lá no Eu atestado. fiquei 5 minutos. E fiquei 2 horas esperando a consulta. No final, ela botou que eu fiquei 5 minutos. O meu atestado estava 5 minutos apenas. Quando ela já aconteceu comigo, ela perguntar, você está aqui desde que horas? Daí eu falar, estou aqui desde tal hora. Daí ela colocar certo no atestado. Vai vir, passou desatento ali, ela não te perguntou, né? Desde que hora que você estava ali. Não, minha mãe quando viu, nossa senhora, acertou. Mas aí, ó, então assim, com a reforma trabalhista, nós tivemos esse aumento de 9 faltas justificadas para 12.
né? Então, entre os novos motivos, tem esses 3 motivos aí, que é exame médico ou exame preventivo, né, para tratamento de câncer, até 3 vezes, o acompanhamento do filho numa consulta e acompanhar a consulta e exames da esposa aí durante a gravidez, até 2 ausências aí. E motivo de doença, né? Que às vezes não é câncer, mas alguma outra doença aí grave aí, né? Aí a gente pode estar apresentando o atestado médico, já é uma lei federal antiga, de 1949, bem antiga mesmo, que garante que qualquer falta pode ser justificada por motivo de doença quando gera incapacidade laboral, desde que comprovado pelo atestado médico. Então, por exemplo, se você está com conjuntivite, agora gripe, né? Porque antes gripe você ainda trabalhava, mas agora gripe realmente você acaba pegando um atestado médico. Mas uma conjuntivite, uma torção no pé, alguma coisa que tenha acontecido ali que você precisa ficar de repouso em casa por um período, aí o atestado médico acaba ali justificando essa sua falta. Tá? O que tem que estar escrito lá? Tomar um cuidado. Nesse documento, existe uma diferença entre declaração médica, atestado médico e laudo médico. Tá? Uma declaração é algo mais simples. Então, o médico vai escrever lá: declaro que fulano esteve no meu consultório do dia tal, do horário tal, para uma consulta ou um tratamento X. Uma declaração. Um atestado já tem um peso um pouco maior, o médico está atestando, então ele está colocando ali na assinatura a palavra dele, eu atesto, eu confirmo, né? Eu confirmo que a pessoa esteve aqui. Então, por exemplo, vejam que nessa lei ela usa a palavra atestado, que é algo maior do que uma declaração, né? Uma declaração qualquer pessoa pode fazer. Eu declaro que eu conheço fulano, eu declaro que eu fiz um pagamento por fulano, eu declaro que o fulano esteve aqui no meu consultório no dia tal, numa consulta médica. Está declarado. Eu atesto, eu estou colocando um pouco aqui a minha assinatura, a minha confiabilidade nesse documento, né? Estou dando mais garantia para esse documento. O atestado médico, então, ele tem que ter algumas informações básicas, né? Ele tem que ter a identificação do paciente, o nome, o tempo da dispensa. Então, eu atesto que o fulano esteve aqui no meu consultório, em atendimento das 10 ao meio-dia, e que ele vai precisar ficar afastado durante 2 dias para tratamento da conjuntivite. A assinatura, o carimbo e o código CRN do médico. Tá? Tem que ter esse código do Conselho Regional da Medicina. Uma informação interessante, fisioterapeuta não é médico. Fisioterapeuta assina, prescreve, assim como o psicólogo também, né? Prescreve, o psicólogo não pode receitar remédio. O fisioterapeuta, ele não tem o mesmo poder do médico. Então, quando a gente fala de CRM, nós estamos falando de médico. E o laudo médico é o documento mais completo. O laudo médico, os médicos têm medo de fazer laudo médico. Se você chegar a pedir no laudo médico, você não consegue do nada. Porque o laudo médico vai ter outras informações dos exames que foram feitos. Lá vai ter, por exemplo, o código CID, que é o código da patologia dele. Toda doença tem um número. Toda doença tem um número e esse número ele é comum, né, no Brasil e no mundo. Então tá escrito lá CID, por exemplo, deixa eu ver aqui na internet para vocês. Vou ver hérnia de disco, vou ver qual que é o código da hérnia de disco. CID, hérnia de disco. É M51. Então, o código M51
ele está relacionado a transtornos de discos invertebrais, né? Então, por exemplo, diabetes. É o CID-E11. Câncer é tudo que é CID-C. CID-C01 até o CID-C99 é câncer. Aí tem os diversos tipos de câncer. Então, toda patologia, toda doença, ela tem um código, que é o CID, CID. E aí vem uma letra e um número. E quando a gente pede para o médico, eu preciso de um laudo médico. Então, o médico tem que escrever lá que o fulano tem a patologia tal, por exemplo, hérnia de disco e diabetes, CID, número tal e número tal. Está em tratamento há 2 anos, né? E precisa seguir uma certa medicação por mais 2 anos. Então, o laudo médico vai vir detalhes que o médico só vai preencher se ele for seu médico, se ele estiver acompanhando o seu tratamento, porque ele vai olhar exames, ele vai ter uma noção do que já aconteceu com você, de qual a sua evolução, se é algo permanente, se é algo temporário, de quanto tempo você precisa de tratamento, e ele vai ter que escrever tudo isso no documento. Isso é um laudo médico. Então, se você tiver que apresentar algum desses documentos dentro do seu trabalho, procure solicitar o atestado médico, não a declaração, o atestado, para poder ter um peso dentro do RH. O laudo você não vai conseguir, a não ser que você esteja fazendo algum tratamento específico. Mas eu não sei o que estava escrito no seu, João, não sei se você lembra. Mas o ideal é que fosse atestado ao invés de declaração, tá bom? Tem um peso maior. Você lembra o que estava escrito? Eu vi, se eu não me engano, estava atestado mesmo. Atestado de horas. Tá, esse é o melhor. Declaração é simples demais. Às vezes Sim. perde até a força a declaração. Sim. Na verdade, o que pesou mesmo foi o fato de ter sido particular. Não foi nem a questão de atestado ou declaração. Mas acaba sendo uma negociação ali com o sindicato. Estranha, né? Mas é uma negociação ali da categoria ali. Se você fosse no SUS, ia demorar muito mais para ser atendido. E a demissão por justa causa, né? Em relacionada à falta, né? Essa demissão ela pode acontecer por falta não justificada, tá? Mas aí tem que caracterizar abandono de emprego. Então tem que ser vários dias sequenciais que o funcionário faltou. Então vem faltando há vários dias, não vem justificando. Você precisa esperar acumular esses dias de falta para você poder fazer a demissão dele por justa causa. Se você fizer antes, você não vai conseguir manter essa demissão depois. Tá? E aí eu trouxe, já que estava falando um pouquinho dessas faltas aí da demissão por falta, aí eu trouxe alguns motivos aqui para vocês terem conhecimento do que pode ocasionar uma demissão por justa causa. Né? A improbidade, o que é improbidade? Ocorre quando o funcionário ele pratica uma ação que vai contra a confiança da empresa. Então, lembrando que no modelo da CLT, nós trabalhamos no modelo de subordinação. Então, se tem algo sendo instruído, algo sendo orientado para que faça de uma certa forma, e o funcionário faz algo totalmente diferente por iniciativa própria e acaba ferindo ali a confiança, acaba ali quebrando às vezes um sigilo, algo que era confidencial,
E se ele toma essa decisão ali de má fé mesmo e faz algo errado, aí ele pode ser demitido por justa causa. Tá? Aqui, nessa improbidade, inclui furto e a adulteração de documento. Então, se ele for pego furtando algo, ele pode ser demitido por justa causa, dentro do motivo improbidade. Tá? Então, tem que tomar um cuidado com isso. Às vezes, ele usar de informações privilegiadas para usar para benefício próprio para outras pessoas. Isso também pode dar demissão por justa causa. Tá? E também se enquadra como improbidade. Imagine só, vamos pegar o ramo de alimentação. Vou imaginar, né, vamos imaginar que um determinado produto, no dia seguinte, o preço dele vai estar 3 vezes o valor. E ele tem essa informação antes porque ele trabalha lá. E aí ele divulga isso para uma outra pessoa. E aí a outra pessoa compra aquele produto porque, aproveitando que está mais barato e vai aumentar. Então ele está usando de uma informação privilegiada que ele tem para um benefício próprio, para um benefício de outra pessoa. E muitas vezes ainda é segredo, muitas vezes ainda não pode ser divulgado. O cargo dele, ele tem acesso a essa informação, mas não é para ele passar essa informação para frente. Então isso pode ser improbidade. E aí ele pode ser mandado embora. Ele quebrou a confiança, ele divulgou algo antes da hora que não podia ser divulgado. Eu já vi situações de pessoas ser demitida por furto, por roubo e por adulteração de documentos também eu já vi. A pessoa recebia reembolso de viagem, então ia para São Paulo, né, para uma outra filial e recebia o reembolso do cafezinho, aquele cafezinho que você para tomar no posto de gasolina na hora que está chegando em São Paulo. E isso faz muito tempo. Então, assim, o cafezinho deu R$8, ele pediu a notinha para pegar o reembolso, ele foi e colocou o número 1 na frente do 8. Ele fez isso 3 vezes. Então, o cafezinho deu isso, R$8, R$9, R$8,50, ele colocou o número 1 na frente de 3 notinhas. Escreveu o número 1, era uma notinha manual. O gerente, na hora de assinar o reembolso, reparou na cor da caneta, que estava diferente. Caneta azul, mas saiu uma tonalidade diferente. O gerente morava em São Paulo, ele ia embora na sexta e voltava na segunda, para ficar a semana em Taubaté. Aí, numa segunda que ele estava voltando, antes dele assinar, né, ele reparou, estranhou, ele passou no posto de gasolina e pediu para ver o ticket daquele dia, daquele horário. Aí pronto, descobriu que era R$8, R$9 o cafezinho. Isso há vários anos atrás. Então, essa pessoa foi mandada embora por justa causa. Caracterizou o furto, caracterizou o roubo de dinheiro da empresa. Então, tem coisa que não vale a pena, né? Às vezes, por R$10 a mais, por um pequeno valor, pode acontecer de você se sujar e ser mandado embora. Então, tomar um cuidado com isso. Alguém já presenciou algo assim de demissão por improbidade? Não precisa falar o nome do local nem a pessoa. Mas alguém já viu algo assim, uma história assim? Já. Professora, eu não sei se isso se enquadra, mas aqui na loja eu já cheguei a pegar um atestado falso. Espera aí, deixa eu aumentar aqui, não deu para escutar. Aumentar o som. Pronto. Aqui na loja eu já cheguei a pegar atestado falso. Atestado falso? O problema é provar, né? Eu já peguei também atestado falso. Não, mas tava na cara. Eu vou mostrar para a senhora, quer ver? Mas você conseguiu mandar embora por justa causa? Porque você tem que provar também. Então, na verdade, era estagiário, né? Daí eu só cancelei o contrato e já era.
Ah, tá, tranquilo. Porque se fosse funcionário, tivesse que mandar embora por esse motivo, é mais difícil. Às vezes o que acontece é que a empresa, por mais que a empresa pegue, ela manda embora e paga os direitos, não entra nesse mérito de ser justa causa, né? Conversa com a pessoa, às vezes, explica para que nunca mais aconteça, né? Mas às vezes, é difícil a empresa mandar para justa causa, só quando o negócio foi feio, realmente. Aqui na farmácia também, que tem aqui perto da loja, que é o nosso amigo, ele também já presenciou a funcionária que roubou a própria mulher dele. Mexeu, ele tinha câmera, né? Colocou câmera, tudo. Aí filmou a menina mexendo na bolsa, pegando o dinheiro da mulher dele, dentro da carteira dela. Gente, já aconteceu comigo, eu fazia estágio e onde eu trabalhava sempre tinha um guardinha, né? Um guardinha mirim que ia no banco e pagava as contas ali e a gente tinha uma abertura, uma facilidade porque ele podia fazer alguma coisa nossa também de funcionário. Então, às vezes eu precisava pagar uma conta, eu dava dinheiro para ele com o boletim, ele ia, a gente tinha essa liberdade para fazer junto com as coisas da empresa. E como ele ia todo dia, o caixa conhecia ele. Ele chegou na fila do caixa, não tinha ninguém no banco, era um banco interno, e o caixa percebeu a hora que ele tirou um bilhetinho de umas notas, pegou uma nota e guardou, sabe? Era depósito que eu tinha pedido para ele fazer. E aí depois ele veio falando assim para mim, mas faltou R$50. Era algo assim, não lembro mais o valor. O dinheiro que você me deu não tinha tudo aquilo. Aí eu falei, tá bom, né? Sei lá, errei na conta. Era algo particular meu. Só que aí a moça do caixa ligou pro gerente, contando que viu ele fazendo isso. E aí chamaram ele para conversar, daí ele abriu o que ele tinha pego. Uma nota lá do dinheiro que eu tinha dado para ele. Eu mesma tinha falado, tá bom, mas vai ver, dei o dinheiro errado. E eu já vi também, onde eu fazia estágio também, eles terem suspeita de roubo e armarem uma situação para poder ter a certeza, para poder detectar o roubo na linha de produção. E aí, realmente, cara, o pessoal ficou escondido, com câmera e tudo, e pegaram. Então, Professora, não vale a pena, não. Oi? foi semana passada, acho que foi quinta-feira, acho que foi um desses dias, na empresa onde eu trabalho. Tá sumindo muito celular, entrou gente nova, a menina perdeu o celular e fica no vestiário. Tem alguém roubando o vestiário lá das meninas, e tem tranque, tem tudo, e tem gente mexendo, mas eles não sabem quem é. Daí começaram até a trancar o vestiário, deixar só aberto em horário de almoço, entrada e saída. Mas mesmo assim continuou sumindo. Aí aconteceu, foi quinta-feira, começou a sumir da sala, dos escritórios, pegaram o celular de uma menina da engenharia, estava carregando em cima da mesa. Aí o vestiário disse que não pode ter câmera, né? Aí o vestiário não tem como saber quem que pegou, mas a sala tinha uma câmera que dava dentro da sala. Dava para ver, puxaram, descobriram que era o cara da limpeza. Que ele pegou o celular dela, aí ele foi barrado, fez ele devolver, pegaram o mesmo dia. Fez devolver, chamaram a polícia e levaram ele. Foi quinta-feira lá na fábrica. Agora, as meninas, vestiário feminino, ninguém sabe quem que é. O pessoal tá desconfiando que é a moça da limpeza que também que anda com ele, mas não tem como provar, né? Aí não adianta ficar julgando que a gente não sabe, não viu, né? Mas Não tem como. Eu acho que tem tantas situações e situações. Eu soube de um caso de uma fábrica onde eu acho que aí já é exagero demais, né? Você chamar a polícia e dar o flagrante ali na frente de todo mundo. Acho que não precisa disso. E isso eu não presenciei não, mas uma pessoa muito próxima que me contou. E foi algo muito constrangedor, não precisava ter sido desse jeito. Então, todo mundo trabalhando na produção, de repente entra a polícia vai direto numa pessoa, faz essa pessoa ir lá no vestiário, abrir o armário, abrir a mochila e achou. Mas assim, não precisava ter sido desse jeito, né? Na frente de todo mundo, o cara saiu algemado. Eu acho que aí já você tem meios de fazer isso
porque ninguém precisa ver, né? Uhum. Tanto que foi a única história que eu soube que expôs mais a pessoa. Porque depois, dos outros lugares que eu vi realmente, a pessoa foi chamada numa sala, ela acabou se abrindo. Ou se tinha provas, foi posto as provas para essa pessoa, mas numa sala fechada, com quem tinha que estar ali. Os demais não precisam presenciar isso. Uhum. Né? Não precisa de tanta prova, assim, já tem prova, né? Mas eu vi isso umas 4 ou 5 vezes acontecer. Demissão por justa causa. Inclusive, demissão por justa causa por uso de internet. No caso em si, na época, era Orkut, não tinha WhatsApp, ainda era message, né, que você ficava ali no computador, que você usava como ferramenta de trabalho. E eu cheguei a presenciar, porque, gente, você está usando a internet consultando, fica tudo no histórico do TI. Se tiver uma TI estruturada, eles conseguem saber tudo que você consultou no computador da empresa, pela rede da empresa. Então, passou-se um documento para todo mundo assinar em relação ao uso, porque você está ali recebendo para trabalhar das 8 às 5. Então, a quantidade de horas que você fica na internet, vai imaginar que você tem que trabalhar 8 horas por dia. Se você fica 6 horas na internet, bate-papo e tal, você trabalha só 2 horas. E foi mais ou menos o que aconteceu. Então, passou o documento para todo mundo assinar com as regras de uso, só podia na época. Agora você usa muito mais a internet, né? Mas na época, só podia usar no horário de almoço, não podia entrar em determinados tipos de site, não podia falar sobre determinados assuntos. Depois que todo mundo assinou, 2 pessoas foram mandadas embora. E aí, além do conteúdo ser um conteúdo, mas não era nem muito conteúdo, né? O conteúdo era tipo assim, fulano tá chegando agora, falando, fazendo fofoca de alguém no trabalho. Olha só, fulano atrasado, e fulano saiu com fulana. Mas não era isso. Foram somando os minutos dessas conversas paralelas e de acesso ao Orkut, que era na época. Dava muito mais da metade do que a carga horária de trabalho. E aí teve demissão. Então, é outra coisa a se tomar cuidado também. Se você trabalha com a internet, você é da área de compras, da área de vendas, ok, mas mesmo assim pode ser monitorado o que você está fazendo. E muitas empresas hoje, por exemplo, se tem impressora, você não consegue imprimir. Você vai imprimir, tem controle de impressão também, para você não utilizar sulfite deles. Tudo isso pode acontecer também. Tem como controlar tudo, né? Tudo que é eletrônico é possível de ser controlado. E aí um outro motivo de demissão por justa causa é a incontinência ou mau procedimento. A incontinência, ela é o excesso ou falta de moderação. Ocorre quando o funcionário comete vários atos errados, né? Então, quando sempre ele está errando, sempre ele está ofendendo alguém, sempre está fazendo uma piadinha sem graça, mas aquilo acaba acontecendo de forma rotineira, constante. Aquilo vai se acumulando, né? Torna-se um mau procedimento. Então, aquele desrespeito, muitas vezes, ao colega de trabalho, falar mal da empresa, gente, falar mal da empresa. Eu lembro, eu era nova, estagiária, eu lembro de conhecer algumas pessoas que trabalhavam na Johnson e eles comentarem de funcionário que foi mandado embora porque fez piadinha em relação ao OB da Johnson. Então, compartilhar a piadinha daquele produto que é fabricado ali, sabe? Fazer uma piada sobre o produto, se for parar na mão de alguém do RH, de algum chefe, demissão. Você está denigrindo um produto que é fabricado ali dentro. Foi uma piada, não interessa.
Você está tendo uma ação ali de denigrir o produto de dentro da empresa. Então, a pornografia, sites de pornografia dentro da empresa, desrespeito, ofensa, isso pode ser considerado um mau procedimento ou incontinência, tá? E aí você pode ser mandado embora por causa disso. O mau procedimento é o comportamento incorreto, mesmo inadequado, assédio moral, descumprimento de regras internas simplesmente porque você não quer cumprir aquela regra, é um mau procedimento. E quando você ofende uma outra pessoa, se você sair realmente no tapa com outra pessoa também, isso também pode dar demissão por justa causa. Tá? Então é um outro cuidado aí. Negociação habitual. Se você trabalha numa empresa, se você assinou ali um termo de sigilo de alguma informação, e ao mesmo tempo você está trabalhando com o concorrente, você está passando informação para o concorrente, você está trabalhando num negócio parecido, você pode ser mandado embora por justa causa. Então, por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa que faz bolos, doces, salgados de festa. Então eu aprendi tudo ali dentro. E se de repente eu começo a fazer alguma coisa na minha casa e vender por conta própria, e até mesmo ir atrás dos clientes da empresa que eu trabalho, eu posso ser demitida por justa causa por conta disso. Então, se eu tenho um contrato com uma empresa, eu não posso trabalhar no concorrente, a não ser que isso seja permitido, mas na maioria das vezes não é. Eu não posso explorar o mesmo ramo, a mesma atividade para tentar ganhar por fora. Isso também não pode, isso pode dar demissão por justa causa. Mas eu aprendi a fazer bolo, vou fazer em casa para vender. Cuidado, se for descoberto, pode dar demissão por justa causa, porque você está explorando a mesma atividade. E condenação criminal. Então, se houver algum processo na justiça que já foi julgado, já tem uma decisão final, já foi transitado e julgado, então já é algo que você já foi condenado. Que quando ainda está em curso, né, o processo, não está provado se você é culpado ou inocente. Mas a partir do momento que foi julgado, que já tem uma decisão, aí você pode ser demitido por justa causa, de acordo com o crime ali. Então, por exemplo, se for tráfico de drogas, homicídio, né? E já foi condenado, comprovado que você é culpado, isso pode possibilitar que o empreendedor desfaça o seu contrato e desfaça o seu contrato por justa causa. Outro motivo aí é a desídia. A desídia é quando você comete erros pequenos e continua cometendo. Então, estou chegando atrasado todo dia. Todo dia, aquilo vai se acumulando. Ou você vai fazendo algo errado ali e o empresário vai registrando isso. Então, ele vai registrando isso para ter isso como prova, até para depois, se você for mandado embora, o sindicato não queira reverter isso. Eu já presenciei da empresa de ter um funcionário que dava muito trabalho para a empresa em questão de horário, em questão de faltar, em questão de trabalho mesmo. E ele até participou da CIPA, para poder fazer parte da CIPA, porque aí quando você faz parte da CIPA, você não pode ser mandado embora, você tem estabilidade. Mas aquele funcionário continuava dando problema. Então a empresa foi registrando tudo. Foi registrando o atraso dele, foi registrando a
às vezes que fez por escrito, alguma advertência para o funcionário. Então, tudo foi sendo registrado. Ó, você está sendo advertido hoje, porque você não quis realizar essa atividade que faz parte do seu cargo. Então, tudo foi sendo registrado, aí depois juntar aquele pacote, sindicato, tá aqui, ó, ele continua dando trabalho, aqui dá a prova de tudo, eu vou ter que demitir esse cara. Então, isso pode acontecer também, né? Principalmente dentro de área de produção, onde você tem um número muito grande de funcionários fazendo a mesma atividade, às vezes você tem um ou outro mais resistente à subordinação, que dê mais um trabalho e que esteja muito vinculado ao sindicato. Então, você vai registrando tudo. Embriaguez, né? Chegar bêbado ao trabalho, beber durante o expediente, é motivo de demissão por justa causa. Mas aí, um cuidado aí pela comprovação disso. Então, na medida do possível, se tiver algum atestado médico, algum exame, alguma evidência, para que isso não vá depois para a justiça, né? Porque embriaguez pode ser entendido pela justiça como doença, né? E aí, se houver esse entendimento da justiça, a justiça pode entender que a empresa tem que ajudar esse funcionário no tratamento. Então, pode, até está aqui escrito, né? Pode abrir uma jurisprudência nesse caso. Então, qualquer demissão por justa causa tem que estar muito bem documentado todas as evidências. Então, por isso que muitas vezes a empresa viu um motivo de justa causa, mas não mandou embora e pagou todos os direitos e não entrou nesse mérito de justa causa. Ela quis se ver livre mesmo do funcionário e preferiu fazer sem entrar na questão de justa causa. Violação de segredo da empresa, que é como eu falei para vocês, às vezes você trabalha numa empresa e tem um segredo ali, um segredo de produção, um segredo de receita. Então, normalmente, que empresas que são essas? São empresas que fazem projetos. Por exemplo, se você for trabalhar na GE, que é a antiga Alstom, que desenvolve projetos. Se você for trabalhar numa empresa alimentícia, que desenvolve um alimento novo, que desenvolve um sabor novo, um aroma novo, e você tem acesso ao segredo, bebidas, aí você assina um termo no RH de sigilo daquilo por 5 anos, 2 anos, e se for divulgado, e se você estiver ali dentro, demissão por justa causa. Porque isso pode acabar chegando na mão dos concorrentes, né? Então, isso é segredo absoluto, realmente. Eu lembro de uma situação aqui na IFF, em Tremembé, em que uma funcionária quase foi mandada embora. Por questão de horas, ela já estava sendo mandada embora. Ela trabalhava em um turno. Então, a IFF desenvolve aromas e fragrâncias, né? Fragrâncias de perfume. Uma vez desenvolvido a fragrância do perfume, a receita está pronta. Mas o aroma, ela é contratada para desenvolver o aroma. Então, ela é contratada para desenvolver o aroma do tempero do miojo, para desenvolver o aroma de um refrigerante, o aroma de uma bolacha. A bolacha traquinas, por exemplo, de morango, o aroma de morango da traquinas é ela que faz. Então, todos esses produtos alimentícios que têm aromas, sabores de morango, ou de limão, ou de abacaxi, enfim, bolachas, produtos industrializados, eles têm aromas inseridos. Então, e a IFF, ela desenvolve. Então, se ela é contratada para desenvolver algo novo, ela vai fazer 3 aromas diferentes. A empresa vai escolher o que ela quer e aquilo vai ser vendido. Então, a pessoa ela tinha acesso a essas receitas e ela saiu do turno dela, entrou a pessoa do turno seguinte e não achava. Não achava.
o documento contendo ali a receita, né? Porque não é todo mundo que tem acesso da fábrica. A linha de produção sabe que tem que misturar uma quantidade X de matéria-prima, mas quem tem acesso à informação completa é mais restrito. Não achava. Essa menina acho que tinha trabalhado a noite inteira, o turno da manhã que não achava, e já era parte da tarde, ninguém conseguia falar com a pessoa que tinha saído do turno, e ela já tinha a decisão de mandar ela embora, já estava decidido já. E aí depois alguém conseguiu falar com ela, na última instância, aí ela falou que ela guardou num lugar errado, numa gaveta errada, que estava lá e foram achar, estava lá. Ela escapou por pouco de não ser mandada embora. Decidiram dar mais uma chance. Mas porque era a receita ali de um aroma ali, que não estava se achando. Então isso é sério, né, para alguns tipos de empresa que desenvolvem projetos, principalmente para esse ramo. Indisciplina ou insubordinação, como eu falei, CLT é subordinação, nós trabalhamos nesse modelo de subordinação. Então, uma indisciplina e não querer seguir uma orientação, né? E seja uma orientação verbal, seja uma orientação por escrita, o fato de desobedecer mesmo e falar que não quer, pode ocasionar uma demissão por justa causa. Às vezes não no primeiro momento, mas às vezes no segundo, no terceiro momento, pode acumular e dar uma demissão por insubordinação. O abandono de emprego, como eu falei, só que tem que caracterizar uma ausência aí, constante de vários dias, no caso 30 dias, sem justificativa, né? Aí você pode demitir o funcionário por abandono de emprego. E agressões físicas. Então, realmente aquela pessoa que perde a linha e parte com uma agressão física, ela pode ser demitida por justa causa. Tá? E aí, precisa ser dentro da empresa? Não, pode ser fora da empresa. Se foi alguém relacionado ali ao trabalho e aconteceu fora da empresa, também é motivo para demissão por justa causa. Jogos de azar, né, dentro da empresa ou fora dela. Então, eu já vi funcionários na hora do almoço jogando dominó, jogando um baralhozinho, mas tem empresa que nem isso permite. Nem um dominó, nem um baralhozinho. Algumas ainda deixam ali uma mesinha de sinuca para eles brincarem, se divertir e tal. Mas se ficar caracterizado jogo de azar, aposta de dinheiro, demissão por justa causa. E qualquer ato aí em relação à segurança nacional aí também pode dar demissão por justa causa, né? Então, ato de vandalismo, fazer parte de um grupo que foi para a rua, que foi lá, por exemplo, nós tivemos agora há pouco tempo aquela situação com o Carrefour, onde uma pessoa faleceu, né? Por espancamento dos seguranças do Carrefour. Em vários lugares do Brasil, grupos se uniram e foram para a porta do supermercado para fazer protestos. Então, esse tipo de protesto, se for um protesto pacífico, ok. Agora, se você fizer parte de um protesto e houver aí, por exemplo, brigas, dano ao patrimônio, você tentar quebrar ali a porta do supermercado e for com armas e partir para uma briga, mesmo sendo fora do seu local de trabalho, sendo um protesto em um outro local, você está agindo contra a segurança nacional. Você está participando ali de forma ali agressiva ali, né? Então isso pode dar demissão por justa causa também. Ofensa moral contra o empregador, sair em discussão, fazer calúnia, difamar,
injúria, falar mal mesmo do empregador, falar mal de alguém que tem um nível de chefe dentro de uma empresa, fora da empresa ali também, isso pode estar também demissão por justa causa. E ofensa moral contra colegas. Então, não basta ser ao chefe, se você também ofender e julgar, insultar, humilhar um colega de trabalho, ali no ambiente de trabalho, ali, você pode também dar justa causa, tá? Isso pode ir para a justiça também, tá? Salvo se você tiver legítima defesa, mas até a legítima defesa fica difícil de você comprovar. Tanto é que, por exemplo, essa agressão do Carrefour, eu vi uma reportagem do segurança falando. Então, quando acontece de filmar, às vezes o agressor tenta falar que foi legítima defesa, né? Por conta da justiça. Mas mesmo assim é difícil você provar que foi legítima defesa. Eu vi que o Carrefour não vai mais terceirizar a segurança, né? Vão ser funcionários contratados no Brasil inteiro pelo próprio estabelecimento. Ele vai deixar de terceirizar essa área. É uma das medidas que ele está tomando agora. Então, cuidado com a demissão por justa causa. Se houver essa proporção aqui, ó, gravidade, proporcionalidade e imediação, pode caracterizar justa causa. Então, a gravidade daquele ato, a gravidade de uma ação feita pelo empregado, né? Se ela for muito grave, considerada muito grave. Se houver ali uma proporcionalidade, né? Que é falta de justificativa, uma coisa que a legislação esteja escrito que é proibido, que gere várias advertências, várias suspensão, isso, né? E junto com a imediação também, que é a questão da penalidade, aí você pode caracterizar aí uma justa causa. E aí, se houver a justa causa, vai ter que estar escrito realmente o motivo ali da justa causa. O que ele perde numa demissão à justa causa, né? Um empregado. Perde direito ao aviso prévio, tá? A multa dos 40%, não pode sacar o fundo de garantia e nem pedir o seguro-desemprego. Se ele tiver ao menos um ano de trabalho, ele tem direito de receber o salário daquele mês, o salário família. Mas se ele tiver mais de um ano de carteira assinada, ele deve receber também as suas férias proporcionais, inclusive as vencidas. Mas ele vai perder os direitos dele ali do encerramento do contrato. Gente, tranquilo? Sim. Nenhuma perguntinha, nada, nenhuma dúvida? Tranquilo. Não. Então, vamos mudar aqui o nosso assunto, então. Vamos voltar a falar de jornada de trabalho. Vamos falar de banco de horas. O banco de horas foi um dos itens alterados agora na reforma tributária. O banco de horas, ele está hoje com mais poder. Antigamente, eram poucas situações que era permitido fazer banco de horas. A maioria tinha que ser pago em hora extra. Então, agora, o empregador pode optar aí pelo banco de horas, no lugar da hora extra. Existe uma força do sindicato muito grande. Muitas vezes existe um acordo sindical de que pode se acumular
uma determinada quantidade de banco de horas, a partir desse valor X, aí vira hora extra. Então, tem a influência aí do sindicato da categoria na questão do banco de horas. Ele tem que estar previsto em contrato, então a empresa pode trabalhar com os dois modelos, banco de hora e hora extra, tá? E o que a lei fala agora é que o banco de horas ele tem que ser compensado no período de até 6 meses. Então, ele não pode ficar sendo acumulado por anos e anos e anos. Fez banco de horas, precisa haver uma programação para tirar ele dentro do período de 6 meses. Quem faz esse controle é o departamento pessoal dentro do Recursos Humanos. Não pode ser acumulado durante muito tempo mais. E a partir desses 6 meses, não havendo a compensação do banco de horas, pode ser que ele vire hora extra. Aí vai depender um pouco do acordo com o sindicato. Hora noturna, para quem trabalha no período da noite ou para quem precisa estender o seu horário de trabalho. Uma hora normal é 60 minutos. Uma hora noturna, ela já tem um cálculo um pouco diferente. A cada 52 minutos e 30 segundos é uma hora noturna. Isso para efeito de cálculo, de pagamento. Então, a gente tem uma redução aí, entre horário normal e horário noturno, de 7 minutos e 30. Tá? Que equivale a um pagamento a mais nessa hora. Por isso que quem trabalha no período da noite, recebe um pouco a mais. Começa a contar a hora noturna. A hora noturna, ela está relacionada às 22 horas até às 5 da manhã. Então, se o seu horário acaba às 9 e precisou ficar por algum motivo, aí depois das 22 horas passa a contar a hora noturna. Tá? Que eles falam muito, eles chamam muito da 9ª hora, né? Que é aquela hora que você fica mais, que é no período noturno. E tem turnos que trabalham só no período noturno também. Então, quem trabalha de noite recebe mais que quem trabalha no período da manhã. Se for algo assim, planejado também. Então, como que funciona a hora noturna? Ó, imagine que o salário base... Opa, deixa eu voltar aqui. Imagine que o salário base é R$500, tá? Você foi contratado para trabalhar 220 horas por mês, que é o comum, que é o mais padrão. E aí, você vai precisar trabalhar no horário noturno. Então, quanto que representaria em pagamento esse adicional noturno, né? Então, ó, R$500 dividido por 220, a gente consegue ter uma ideia de que a hora normal desse funcionário é R$2,27. A hora normal, esse é o valor que ele recebe cheio no mês, mas a hora dele é R$2,27, mesmo que ele seja mensalista. Então, calculando isso, né, como a legislação ela menciona, o adicional noturno ele é maior. Então, ó, por exemplo, você tem que acrescentar aí 20% em cima dessa hora normal. Então, a hora noturna de uma pessoa cujo salário é R$500, ela é 45 centavos a mais da hora normal dela. Então, você consegue saber que no mês ele vai ganhar R$500, que é o salário mensal, e se ele trabalhou, por exemplo, 180 horas, ele vai receber a mais 81, vai ser 581. Esses 81 é o equivalente, né, de 45 centavos, que é o percentual a mais, pelo número de horas que ele trabalhou de noite. Então, ele recebe R$81 a mais.
Agora, nesse período de dezembro, Thaís, acho que você não está ultrapassando as 10 horas, né? Não, agora não. Então, só está pagando a hora extra normal, né? Não a hora noturna. Isso. Não. Acho que shopping, quando vai chegando perto do Natal, que às vezes vai até meia-noite, né? Loja no centro, acho que no máximo até 10 horas, né? Não, uma vez só chegou a umas 10h30 no máximo. Pessoal que trabalha na noite, que trabalha em bar, que trabalha em restaurante, que trabalha em boate, as atividades noturnas realmente eles têm essa hora noturna, tá? Acrescida ao salário mensal ou ao salário de horista. Então é para quem trabalha realmente ali das 10 às 5 da manhã. Alguém aqui trabalha nesse horário? Não. Na fábrica, às vezes, o pessoal de linha de produção pede para trabalhar à noite, pede para ser transferido para a noite, para receber a hora noturna. Tá? Que aí tem esse valor um pouco a maior. Então, às vezes acontece remanejamento de pessoas para o período noturno, ou do período noturno para o período diurno, né? Mas aí também, se a pessoa é transferida para o horário normal, ela deixa de receber a hora noturna. Então, essa é a continha. Essa continha tá fácil, né? Se a gente for fazer ela. Então, ó, você vai pegar o salário base, o bruto, né? Daquela atividade, daquele cargo, dividir pelas horas, que normalmente é 220 horas que você trabalha, você vai saber o valor da hora normal e acrescenta 20%. Esses 20% é o adicional noturno. Ele recebe o salário normal mais o adicional noturno. Horas in itinere, que é as horas na estrada, né? As horas que você está se deslocando para o seu local de trabalho, ou que você está retornando para a sua residência, que você está dentro do ônibus. Então, isso também está previsto na legislação trabalhista. Esse tempo dispendido pelo empregado da sua residência até a efetiva ocupação do seu posto de trabalho e do seu retorno para casa também. Isso para qualquer meio de transporte, ônibus, carro particular, táxi, Uber, né? Esse pagamento dessas horas em trânsito, né? Ele é fornecido pelo empregador para algumas categorias, mas ele não é computado na jornada de trabalho. Porque normalmente o empregado, ele não está à disposição do empregador ali, ele começa a trabalhar só na hora que ele chega no seu ambiente de trabalho, mas está incluído já no salário, tá? Então o nosso salário aí mensal já tem ali computado ali dentro do valor dele a hora em trânsito. Tanto é que se você sofrer um acidente em trânsito, se você estiver no transporte da empresa, se ela for um veículo fretado, por exemplo, a empresa responde também por aquele acidente, ela é corresponsável por esse acidente. Ela tem a sua parcela de responsabilidade ali nesse momento ali do acidente. E esse valor já está computado lá. Tá? E aí também nós temos também, ó, dentro da jornada de trabalho, outra coisa para ser considerado, o intervalo intrajornada e o intervalo interjornada, que às vezes precisa ser considerado no cálculo também. O intervalo intrajornada é aquele que a gente tem para almoçar, para tomar café, está previsto na legislação, nós temos o direito de tirar esse intervalo. Esse intervalo aí pode ser de 15 minutos a cada 4 ou 6 horas, que é a famosa pausa do cafezinho, né?
Então, você tem o direito, sim, de parar 15 minutinhos a cada 4 horas ou 6 horas para tomar um café, relaxar, sair do seu posto de trabalho ali, sair da frente do computador. Então, isso está previsto na legislação. Se a empresa não lhe conceder esse direito, ela pode responder na legislação trabalhista por isso. É que isso acontece de forma... É bem informal, né? Você tira os 15 minutinhos, não tem uma hora para você tirar. A não ser que esteja uma linha de produção, que aí você tem que parar a linha ou colocar alguém para trabalhar no seu lugar. Aí você tem a hora certa do seu café, o seu café das 4 às 4h15. Fora isso, você tira esses 15 minutinhos no meio da tarde ali, mas sem precisar de um horário fixo. E a folga do seu almoço, né? Que se você para ali a cada 4 horas também para poder fazer uma refeição. E é 1 hora ou 30 minutos de almoço. E o intervalo interjornada é um intervalo ali que você pode repousar para começar uma nova jornada. Então, se você vai virar 1 hora extra, vai ter um dia mais puxado, aí você tem esse intervalo interjornada. Agora, nesse período de Natal, que às vezes o funcionário entra às 8 da manhã e vai até 10 da noite, aí ele precisa ter esse intervalo interjornada aí, um descanso aí maior, um tempinho maior aí, para poder dar continuidade. Então, os 2 intervalos estão previstos na legislação também, tá? O controle de jornada. Ainda tem muito controle manual, tem diminuído, mas tem gente que ainda preenche cartão de ponto na folha, a caneta e assina. Tem livro de ponto. O sistema mecânico, a gente vê muito em comércio pequeno, a pessoa ir lá, né, e entrar, colocar a folha de ponto dentro da maquininha e registrar de forma mecânica, puxar a alavanca ali para registrar o seu horário de entrada e saída. Mas estamos vendo cada vez mais sistema de controle de ponto eletrônico. Crachá com chip, que só o fato de você passar pela portaria já vai reconhecer que você está dentro da empresa, porque o crachá tem um chip. Sistema de código de barra ali no crachá. Biometria facial, reconhecimento da face na entrada da portaria. Impressão digital na portaria também, já reconhece que você está entrando. Ou na maquininha ali do relógio de ponto também, via digital também. E sistema de ponto online, né, que já é por aplicativo, eu tenho aqui no meu celular, é um sistema de ponto online. Quando dá a hora, ele avisa para eu bater o ponto, eu entro lá e clico lá na entrada, já registro a entrada e depois, no final aqui da aula, já registro na saída e já é computado. Então, são os 3 formatos que nós temos aí de controle de jornada: manual, mecânico ou já eletrônico. O eletrônico é muito bom para quem está na rua, quem faz serviço externo, quem trabalha com a área de vendas, com a área comercial. Então, ele não precisa ir até a empresa para bater o cartão, pegar o carro e sair de novo. Então, ele já vai direto para a rua, ele já ganha bastante nessa questão. Descanso semanal remunerado, né, que é o DSR. Né? Também algumas pessoas falam RSR, repouso semanal remunerado, mas ele é muito mais conhecido como DSR, descanso semanal remunerado. Está incluído já no nosso salário mensal também. Então, se a gente trabalha 8 horas por dia, 44 horas semanais, né, de segunda a sábado, já tem embutido no nosso valor o domingo, descansado. Né? A gente está recebendo ali de segunda a sábado, imaginando que domingo a gente não recebe. Não, na prática é assim, mas o conceito é outro. Você está recebendo de segunda a segunda, né? Só que você trabalha de segunda a sábado e o domingo é um descanso remunerado. Mas ele está também embutido ali no seu salário mensal. Gente, tranquilo até aqui? Tranquilo. Sim. Teoria, teoria, teoria. Agora vamos fazer cálculo. Vamos calcular aqui hora extra. Deixa eu mostrar umas coisinhas para vocês aqui.
de hora extra antes, umas tabelinhas que a gente vai precisar para o cálculo. Ó, imagine só, uma jornada de segunda a sexta. 8 horas por dia, 5 dias trabalhado. Eu estou trabalhando por semana 40 horas. Se eu ainda tenho uma jornada no sábado de 4 horas, eu vou ter na semana 44 horas, que vai ser o equivalente a 220 horas mensais, que é o mais comum. Se eu trabalho 220 horas mensais, 44 por semana, né, em média, eu tenho aí 7 horas e 33 trabalhadas por dia. Tá? Em média, se eu calcular de segunda a sábado, eu tenho 7h33. Porque o sábado não é 8 horas integral como de segunda a sexta, né? Então, se eu tirar uma média de 6 dias, esse 8 horas de segunda a sexta, com as 4 horas do sábado, vai me dar uma média de 6 dias e 7h33. Então, essa é a média de segunda a sábado, 7h33. 7h33, considerando que o mês tem 30 dias úteis, que é o número de dias comercial, eu chego nas 220 horas mensais. Então, essa é a lógica comercial, né? O mês tem 30 dias, comercialmente falando. Eu trabalho 220 horas por mês. Mas e são 12 meses por ano. Essas 44 horas semanais, multiplicado por 5 dias que eu tenho na semana, me dá as 220 horas mensais. Então, aqui são só parâmetros para a gente conseguir linkar as 220 horas mensais, né, com as 44 horas semanais, e se eu trabalhar 8 horas por segunda a sexta, eu ainda tenho 4 horas para trabalhar no sábado. Tá? É só um link com todos esses números que a gente costuma ouvir no dia a dia. O que me equivale aí a uma média de 7 horas e 33 por dia. Tá? Então, está tudo linkado aqui nesse modelo de jornada de trabalho. E aí, outras informações que tem link também, que fazem parte aí dessa estratégia de cálculo. O ano tem 360 dias, porque se eu considero que o mês tem 30, comercialmente falando, o ano tem, comercialmente falando, 360 dias. O mês tem 5 semanas. A semana tem 5 dias mais o sábado, em muitas situações. O dia tem 8 horas e o mês tem 30 dias. Então, ó, para uma carga horária de 220 por mês, equivale a 44 horas a semana, 8 dias, 8 horas por dia. 200 horas por mês, a carga horária por semana cai para 40. 180 horas por mês trabalhado, a carga horária da semana cai para 36. E 150 horas, a carga horária da semana cai para 30, que é 5 horas. É aquela pessoa que trabalha meio período só, né? Nos dias úteis. Que também tem algumas funções que é só meio período. Então, é uma carga horária diferente. Tranquilo aqui, né? Sim. Então, tendo como base esses dados, né, a gente consegue calcular a hora extra. Eu preciso saber aqui, primeiramente, qual é a minha hora de trabalho, quanto custa a minha hora de trabalho. E esse cálculo é feito em cima da carga horária mensal. Então, se o meu salário é R$1.000, e eu tenho aquela carga horária tradicional de 220 horas mensais, 44 horas semanais, a minha hora custa R$4,54.
Eu sendo horista ou eu sendo mensalista? Se eu for horista, eu já sei o valor da minha hora. Se eu for mensalista, eu faço esse cálculo para saber o valor da minha hora. Tá? Então, essa aqui é a minha hora normal. E como que funciona a hora extra? A hora extra de sábado, ela tem um adicional de 50%. A hora extra de domingo já é diferente. Mas vamos pensar no sábado, a minha hora extra do sábado. Isso se eu trabalhar só durante os dias úteis ali, né? Então, vamos imaginar que o meu horário de saída do emprego é 5 horas da tarde. Aí eu precisei ficar até às 7. Um dia lá qualquer. Então, eu tenho direito a 2 horas extras desse dia que eu fiquei. Então, eu tenho direito a receber a minha hora normal mais 50% sobre essas 2 horas que eu trabalhei a mais. Então, ó, vamos imaginar aqui, ó, no cálculo, se o meu salário é R$1.000, a minha hora normal é 4,54. Então, a minha hora normal é 4,54 e o adicional é 2,27, porque é 50% da minha hora normal. Então, eu vou receber das 5 até as 7, eu vou receber 6,81 a cada hora trabalhada a mais. Eu vou receber a minha hora normal mais 50% dela. 6,81 por hora trabalhada a mais. Alguém costuma fazer hora extra aí? Não. Só banco de horas. A empresa é esperta. Ô, professora, Oi. em relação, assim, igual nessa empresa que meu marido tá, chove, eles não trabalham. Só que eles trabalham de segunda a sexta. Choveu, não tem como trabalhar. Aí, depois, eles são obrigados a trabalhar no sábado e domingo para pagar o dia da semana. Aí, como que funciona? Será que tem algum acordo aí com o sindicato da categoria? Qual é a atividade? Ele é motorista, mas no caso a atividade da empresa é terraplanagem. Mas tipo assim, vou explicar o que acontece. Eles trabalham de segunda a sexta, das 7 às 5. Daí eles já trabalham 1 hora a mais para pagar o sábado. Aí, igual nessa semana que choveu e eles ficaram devendo. Aí na próxima semana queria que ficasse também. Aí o chefe, o pai do dono lá, falou que era para trabalhar até quinta, que daí eles iam trocar. Daí trabalhar sábado e domingo, que como diz? A sexta deles ia valer o domingo trabalhado, entendeu? Eu acho que não tá coberto não, viu? Entendeu? E tipo Tem que assim, dar uma a olhadinha. culpa Porque assim, ele está à disposição da empresa de segunda a sexta. Se ele não pôde trabalhar por algum motivo específico, não é culpa dele, né? Não é bem uma troca aí, não, né? A empresa está fazendo como troca, mas acho que seria hora isso. E essa semana que eu mandei para a senhora até o Olerite, é assim, eles não querem pagar a hora extra toda, porque dá mais de 80 horas. Daí o cara pegou e falou para ele que não dava, que não sei o que. Daí ele falou, se não dá, manda embora, porque eu não trabalho de graça para ninguém, não. E eu já fico fora, porque ele fica de segunda a sexta-feira fora. Tá lá para lá, perto de Itu. Eu já fico fora, daí chega no dia de receber, eu não vou receber? Não, pode me mandar embora. Daí ele falou, não, vamos fazer um acordo, não sei o quê. Eu pago 44 horas para você no Olerite e pago por fora. Ah, tá bom. Aí agora, quando chegou esse mês, veio 28 horas de hora extra
E a menina do RH pegou, ele ligou e falou pra ela, tá errada, minha hora extra é 44. Daí ela falou, não, o dono falou assim que é para as 44 horas, é contando tudo. Ele falou, tudo o quê? Não tô entendendo. Daí ela falou que o adicional noturno entrava dentro da hora. Nossa senhora, ele ficou quase louco lá e eu louca aqui. Aí eu comecei a tirar os prints dos negócios, mandei para ele. Falei, manda para ela e pergunta se ela é burra, se ela não sabe trabalhar. Aí começou a discussão. Você sabe o valor do adicional noturno? R$20. Ele falou para ela, deposita minha hora extra e desconta o adicional noturno, então, que é R$20. Nossa, mas é só isso? É só isso. Porque adicional noturno é uma coisa, hora extra é outra. E se ele está à disposição para trabalhar, ele está à disposição para trabalhar. Se precisou trabalhar no sábado e não faz parte do combinado ali, a hora extra é o banco de horas. A empresa pode optar por hora extra ou banco de horas. Mas aí faz um acordo e ambas as partes assinam. Então, assim, a empresa deve estar tentando economizar nesse sentido aí para não pagar hora extra, né? Mas lá na frente, se ele tiver tudo isso comprovado, lá na frente, se um dia ele sair, ele consegue entrar na justiça. Mas sabe o que é? Lá é muito velhinho, é muita gente de idade. Aí o homem fala o que quer e, tipo, meio que ameaça, sabe? Ah, tipo, se você não quer, tem quem queira. Meio nesse sentido. Só que daí com ele está meio se estrepando, né? Porque daí é doido. Daí ele fala, não, não. Daí o velho tá ficando louco lá com ele. Falou, eu quero meu dinheiro, não quero saber. Mas os velhinhos tanto faz, deixa eles lá 15 dias, um mês. Se falar que é pra ficar lá até não sei quando, eles vão ficando. E não fala nada, não reclama nada. Isso é causa ganha na justiça depois, Nath. Um dia, quando ele sair de lá, é causa ganha. Se ele tiver todos os registros disso, ele consegue ganhar isso. E aí, no momento que ele sair, né? Porque agora, se ele entrar na justiça agora, ele acaba sendo prejudicado lá dentro. Mas hora extra é uma coisa, adicional noturno é outra. Se ele trabalhar das 10 da noite até as 5 da manhã, é adicional noturno. Agora, se ele trabalhar além da jornada que está acertada, aí hora extra. Fiquei 1 hora a mais, fiquei 15 minutos a mais, 20, 30, hora extra. E aí, ou banco de horas, né? Aí depende do que a empresa combinar. Às vezes a empresa dá uma mesclada. Até 15 horas é banco de horas. Passou disso, eu pago para você em hora extra. E se for sábado, ainda é 50%. Se for domingo, é 100%. De hora extra. Então, o certo era trocar, já que vai trocar a sexta pelo sábado. Não Sim. trocar, tipo, 2 dias por sábado e domingo. No caso, ele tá trabalhando um dia de graça pro homem. Sim, exatamente. E o dele ainda é pior, igual assim, chove. Aí eles mandam vir embora. Só que ele vem embora trabalhando, porque ele é o motorista. Ele está à disposição. Então, ele vem dirigindo de lá da cidade, aqui, entrega todo mundo nas casas até chegar na minha casa. Aí ele ainda tá devendo esse dia. Sim. Ele falou, gente, eu tava trabalhando, como que eu tô devendo uma coisa que eu tava trabalhando, os outros não trabalhou, mas eu trabalhei. Sim, essa situação ele está trabalhando, tem que receber. É, coisas de Brasil, né? Mas ele tem esses direitos. Fala para ele guardando tudo, aí 1 hora, aí se ele quiser, ele entra e a causa ganha. Não tem nem muito o que discutir, não. Então, assim, no caso da hora extra de segunda a sábado, o adicional é de 50%. Aí aqui tem um exercício, ó. Vamos ver se vocês conseguem fazer aí, ó. O salário é R$800, uma carga horária e uma jornada de 220 horas por mês, que equivale a 44 semanais, um adicional noturno de 50% e a pessoa trabalhou 4 horas a mais. O que você tem que achar aqui primeiro é qual é o valor da hora
desse salário. Então, a primeira coisa aqui é achar esse valor da hora, considerando essas 220 horas. E aí depois calcula o adicional de 50%. Fazem aí, vê quanto que vai dar aí, só para a gente dar uma conferida. Bateu? Sim. E aí, a hora extra de domingo, ela é 100%. Então, ainda nesse mesmo modelo de salário de R$1.000, a hora normal é 4,54, a hora extra também vai ser 4,54. Então, as horas a mais, ele vai receber 9,08. Porque é hora extra de trabalho de domingo e feriado. E aí, ó, vamos fazer esse exercício aqui também, ó, de domingo e feriado. Um salário de 2.800, com uma jornada de trabalho de 220 horas mensais, um adicional de 100% na hora extra, e a pessoa trabalhou 8 horas a mais. Quanto ela vai receber além dos 2.800? 203,63? 203 e 63, aqui deu 63, centavos, né? 63. É, 63, 63. Por conta dos centavos aí. A hora extra é mais fácil de calcular, né? Então, cada hora extra, nesse caso, equivale a R$25. Aqui é uma situação que se a empresa tem muita hora extra, vamos imaginar uma linha de produção e que ela realmente tenha todo mês hora extra. E para uma quantidade grande de funcionários, 15 funcionários recebendo hora extra todo mês, todos os funcionários recebendo aí mais de R$800 de hora extra. É uma situação em que a empresa tem que avaliar duas coisas: a sua eficiência de produção, algo está acontecendo de tão errado assim que está tendo que fazer hora extra para conseguir dar conta da quantidade, da entrega, ou está na hora dela contratar mais funcionário fixo? Porque às vezes ela está gastando tanto com hora extra que compensa ela aumentar o seu quadro de funcionários. Então, hora extra paga aos olhos do empreendedor, do empregador, ela é um custo que tem que ser analisado estrategicamente. Por que ela está pagando tanta hora extra assim? Se for uma questão eventual, pontual, de vez em quando acontece, ok. Agora, se virou rotina, tem que ser analisado o que está acontecendo de errado, que está gerando tanta hora extra, ou se aumentou a demanda, aumentou a linha de produção, se não é o momento de contratar mais funcionários, de fazer um segundo turno, de fazer um terceiro turno, tudo isso precisa ser avaliado. Porque a hora extra muito grande é um resultado ruim para a empresa. Para o empregado, se ele está habituado a todo mês receber hora extra, ele vai cair na ilusão de incorporar essa hora extra no salário e começar a pensar assim: meu salário é maior, eu posso gastar mais. E começar a fazer compras e fazer dívidas, e em algum momento essa hora extra acaba, a empresa resolve esse problema, contrata mais gente e ele está com dívida porque ele considerava na cabeça dele o salário dele é maior. Hora extra não faz parte do salário, é uma coisa à parte. Então, não pode se iludir também com esse salário a mais só porque ganha muita hora extra.
Tranquilo, gente, essa continha? Tranquilo. Sim. Mais uma. Salário de 1.320, 220 horas equivale a um mês, 220 horas é os 1.320. Vamos imaginar que a pessoa fez hora extra depois do horário, que equivale a 50%, de segunda a sábado, e ela ainda fez hora extra no domingo ou no feriado a 100%. Então, qual seria aqui o salário dela nesse mês aqui, com 18 horas a 50% e 16 horas a 100%? Quanto que ela ia receber nesse mês? Além do salário mensal, né? R$162 da hora extra de 50% e 192, R$354 a mais. Todo mundo conseguiu? Sim. Deu certo o seu, Nádia? Deu. Vitória, Rafaela, que também está aqui. Thaís. Eu gosto de estar em casa, Thaís. Acabei de chegar. Tranquilo, né, gente, essa parte. E aí, temos também incluído na minha hora extra, né, junto, integrado ali, o descanso semanal remunerado, DSE. Né? E também conhecido como ADR, que é adicional sobre o repouso remunerado. Essa fórmula aqui, do ADR, ela é o valor da hora extra de 50%, mais o valor da hora extra de 100%, dividido pelo número de dias trabalhados, vezes o número de dias de repouso. Então, olha essa situação aqui, ó, os mesmos valores, o salário de 1.320, uma carga horária mensal de 220 horas, a pessoa trabalhou 25 dias, descansou 5 dias, teve aí os 50% da hora extra que vocês já calcularam, de 18%, de 18 horas, e as 16 horas de 100%. Eu já vou até mostrar já direto o resultado aqui para vocês, que vocês já calcularam uma parte, né? Tem, então, 1.320 que é o salário, 162 que é a hora extra de 50%, 192 que é a hora extra de 100%, e aí a integração das horas extras ao DSR feriados. Então, essa integração de hora extra aqui, esse DSR está sendo calculado em cima da hora extra. Então, se eu tenho 162 e 192, que é 354, né, que foi o valor recebido pela hora extra, 354. Para eu saber exatamente qual é o ADR sobre a hora extra, eu vou dividir pelo número de dias trabalhados e multiplicar pelos dias de repouso.
Os meus dias trabalhados foram 25 e os meus dias de repouso foram 5 domingos. Então, eu vou conseguir chegar no valor de R$70. Então, junto com o salário, junto com a hora extra de sábado, junto com a hora extra de domingo, tem a inclusão do DSR, que é a integração de hora extra e DSR, que é a integração ali dos dias descansados. Então, tem mais R$70 a ser incluído aí junto com a hora extra. E o salário final fica R$ 1.744,80. E como eu falei, o salário mensal, se não tivesse hora extra, 1.320, aqui dentro já está embutido, que a gente não vê isso estratificado, mas nesse valor bruto já está embutido o DSR, que é o descanso semanal. Agora, se eu estou recebendo hora extra, eu tenho que incluir o descanso semanal da hora extra. E aí, esse seria o salário final dessa pessoa. R$ 1.744,80. Professora, então toda vez que tiver hora extra, teria que pagar esse DSR, né? Fora a parte. Sim. Não havendo hora extra, esse valor já está embutido no salário mensal. Havendo hora extra, tem que fazer em função do descanso semanal. E esse cálculo é feito em cima do valor da hora extra. Você vai dividir pelo número de dias trabalhados, que costuma ser 25, e costuma ter 5 dias de folga, que são 5 domingos, né? E aí você calcula esse valor. Tá? Isso aqui quem acaba fazendo é o contador, né? Ele já vai te entregar o valor certinho. Você vai falar que a pessoa trabalhou tantas horas a mais, ele já vai calcular a hora extra, equivalente a 50% a 100%, e já vai incluir também o DSR, né? O DSR é o descanso semanal remunerado. Eu uso a sigla ADR, porque eu estou falando adicional sobre o repouso remunerado. O repouso remunerado já está incluído no salário, então agora é um adicional. E aí a fórmula é essa. Gente, tranquila essa continha? Tranquilo. Sim. Tá? Sim. Para quem recebe hora extra, já consegue dar uma conferida no Olerite. Às vezes a gente recebe o Olerite, a gente não entende muito bem, né, o que está escrito ali, né? A gente fica um pouco confusa ali. A gente sabe que está certo, mas a gente não consegue conferir. Então, agora quem recebe a hora extra já consegue dar uma conferida ali no Olerite. E também o outro cálculo que nós fizemos, deixa eu voltar aqui, foi a hora noturna, né? Então, também, se alguém trabalhar aí na hora noturna, que é entre 10 e 5 da manhã, já consegue dar uma conferidinha ali para ver se está certo. E aí, então, em relação à jornada de trabalho, a gente tem que ficar atento a isso. O trabalhador tem direito a 12 tipos de faltas justificadas, tá? Em que, só relembrando, ele pode faltar se houver falecimento de algum parente próximo, ele pode faltar se for em virtude do seu casamento, né? Ele pode faltar em virtude da licença maternidade, se for mulher 120 dias, se for homem ele tem direito aí a 5 dias, estendido a 20 dias para o homem se fizer parte do programa da empresa cidadã, se a empresa que ele trabalhar fizer parte. Tem direito também a se ausentar pelo aborto não criminoso de 2 semanas, isso para a mulher. Tem direito a se ausentar por doença ou acidente de trabalho 15 dias. Depois de 15 dias aí ele entra no INSS, tá? Mas até 15 dias é direito dele de se ausentar e ainda é responsabilidade da empresa. Tem direito de se ausentar em caso de doação de sangue, tem direito de se ausentar para se alistar, né? Para tirar título de eleitor, para se alistar, né?
como eleitor. Tem direito de se ausentar ali para cumprir o seu serviço militar, no período que ele tiver de cumprimento, isso aqui vale mais para pessoas do sexo masculino. Tem direito de se ausentar para realizar prova de vestibular, se for para faculdade, nível superior. Tem direito de se ausentar para comparecer na justiça, para processo judiciário. Também, se ele fizer parte de sindicato, ele tem direito de se ausentar para reuniões. Tem direito para se ausentar também, se for para realizar consultas médicas e exames da sua companheira, para acompanhar a gravidez dela. Tem direito de se ausentar também para acompanhar o filho até 6 anos de idade, numa consulta médica. Tem direito de se ausentar também para fazer exames preventivos de câncer, devidamente comprovado que tem uma tendência, que já tem alguma coisa acontecendo ali, tá? Faltas por motivo de doença, né, que é o atestado médico, que é aos 15 dias. Ele pode ser demitido por justa causa, em caso de falta. Foi onde eu falei das demissões por justa causa, que pode ser improbidade, onde ele quebre-se uma confiança ali, tem alguma fraude, algo que ele faça que seja desonesto com a empresa. Por incontinência ou mau procedimento, né, que é o excesso ou falta de moderação ali, por ele fazer várias vezes uma coisa de forma errônea e isso caracterizar incontinência ou mau procedimento. Negociação habitual, que é ele, por exemplo, exercer atividade para o concorrente, trabalhar para o concorrente, ficar ali observando a empresa e passar a informação para o concorrente. Condenação criminal, se já tiver sido transitado, julgado, pode acontecer. Dessídia, né, que são faltas leves, repetidas, frequentes, que caracterize aí que ele realmente faz coisas erradas. Embriaguez, violação ao segredo da empresa, insubordinação e indisciplina, abandono de emprego por mais de 30 dias, sem justificativa plausível, agressões físicas e jogos de azar. E atos contra a segurança nacional, se ele participar de algum grupo de vandalismo, alguma coisa nesse sentido. Então, da demissão por justa causa. Ofensa moral ao empregador, ofensa moral aos colegas de trabalho. Isso não precisa ser lá dentro da empresa, pode acontecer fora da empresa. Tá? Então, coisas que estejam relacionadas à gravidade, proporcionalidade e imediação, se tiver a junção dessas 3 coisas, pode caracterizar a justa causa. A consequência dele é a questão dele perder direito ao aviso prévio, perder direito à multa, a sacar o FGTS e nem conseguir o seguro-desemprego se for uma justa causa. Depois voltamos a falar da jornada de trabalho, falamos de banco de horas, hora noturna, hora em trânsito, intervalo entre a jornada e interjornada, o controle da jornada de trabalho, o descanso semanal remunerado, a hora extra. Eu não trouxe aqui a jornada de trabalho do home office, porque a gente já falou do home office na semana passada, mas também um controle de jornada de trabalho é o teletrabalho home office também. Então, é tudo que está relacionado aí à jornada de trabalho. Esses controles de jornada de trabalho, ele é feito pelo DP, não é o RH, é o Departamento Pessoal, porque é uma questão de cumprimento à legislação, tem cálculos que são feitos, e quem faz isso, quem trabalha no Departamento Pessoal. E acho que é isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Não. Jornada de trabalho.
ela tem ficado mais flexível, tende a ficar cada vez mais flexível. Apesar da legislação falar que você tem esses motivos para justificar uma ausência, tem muitas empresas abertas, mais flexíveis. Eu preciso ir no médico. O João saiu, né? O João não está mais aqui. Eu preciso ir no médico. A empresa está mais flexível e pode ir, depois você abate isso do seu horário de almoço, fica 1 hora a mais. Então, está muito mais flexível essa negociação aí em relação à jornada de trabalho. Aí entrar para trabalhar um pouco mais tarde, sair mais tarde. Agora, por conta da pandemia, acho que o hospital regional flexibilizou o horário dos funcionários, que lá tem certinho a escala, né? De você entrar às 6, sair às 2, entrar às 2, sair ali às 10 da noite, entrar às 10 da noite, sair às 6 da manhã. Houve uma flexibilização que se você chegasse 15 minutos depois, você podia sair 15 minutos depois. Então, isso por conta da pandemia, por questão de dificuldade de chegar ao local de trabalho. Então, está tudo sendo bem mais flexível, né? Agora, ainda tem empresa que é mais rígida. Chegou atrasado? Desconta. Faltou e a falta não é prevista legalmente, não é justificada legalmente? Desconta. Então, tem empresas que são mais rígidas nesse ponto, mas tem diminuído. Acho que é isso então, gente, jornada de trabalho. Tem algumas perguntas lá no Google Forms lá sobre jornada de trabalho, do que nós vimos aqui hoje. E é isso. Ninguém quer perguntar mais nada? Vê mais nenhum item? Não. Quem calcula para você, Thaís, é o contador desse pessoal que fica até mais... Mas a gente faz hora extra só no final do ano mesmo, né? Aí quando a gente passa um pouco, a gente faz tipo banco de horas. Aí agora você paga, né? Agora você paga. Aham. É isso. Nádia, tranquilo? Tranquilo. Poliana, Vitória? Sim, tranquilo. Tranquilo. Eu sou a favor de... Eu gosto do banco de horas. Para mim, Juliana. Eu gosto dessa questão de ter mais flexibilidade. Se eu precisar ir numa consulta normal e de poder depois pagar com a minha hora do almoço ou ficar até um pouco mais tarde. Eu gosto do banco de horas. Tem gente que não quer banco de horas, tem gente que realmente quer a hora extra, né? Mas eu gosto do banco de horas, porque às vezes você sempre tem uma coisinha ou outra para fazer, né? Então, tirar, até mesmo para viajar, né? Vou tirar meu banco de horas uma sexta-feira à tarde e você já emenda e já viaja. Eu gosto desse modelo. O problema é quando a empresa não aceita, né, professora? Ela quer decidir o dia que você vai tirar. Sempre assim, a maioria das vezes. Nunca é o dia que você quer, é o dia que ela quer. Exatamente, isso eu acho que tem que ser mais flexível. Que nem minha irmã trabalhou agora na eleição, nos outros anos, quem trabalha na eleição tem direito, né? Aos dias de folga depois. Ela foi obrigada a tirar na sequência, na segunda e na terça-feira. E nunca tinha acontecido isso. Ela sempre deixava para tirar, por exemplo, o Natal e Ano Novo, num outro momento que ela tivesse algum outro compromisso. Eles foram obrigados a tirar na segunda e na terça-feira seguinte, tanto o primeiro turno quanto o segundo turno. Mas garanto que não avisaram para ela que ia ser assim, né? Avisaram em cima da hora. E se ela não fosse? Avisaram em cima da